Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, vamos lá, dando sequência ao nosso estudo, página 43 da apostila, vamos resolver esses exercícios aí, tá? Com os valores das constantes de ionização, Ka, dos ácidos, organize-os em ordem decrescente de força. Então, ordem decrescente de força é do mais forte para o menos forte, né? Do maior para o menor. Qual desses ácidos aqui é o mais forte? É o que tem o maior Ka, a maior constante de ionização. Então, muito cuidado com a matemática básica aí na hora de fazer esse tipo de avaliação, tá? Observe que os expoentes estão negativos. Eu vou relembrar aqui só para tirar o meu peso da consciência. Pessoal, o Ka do ácido sulfuroso, o Ka do H2SO3. Vamos colocar aqui, ó, H2SO3. Se eu fosse escrever essa constante de ionização, sem notação científica, eu escreveria assim, né? 0,015, tá? Agora, se eu fosse escrever do ácido carbônico, o Ka, como que eu escreveria? Eu escreveria 4,3. Opa, desculpe. Eu escreveria. Deixa eu pegar e apagar aqui. Eu iria escrever. Dificuldade. Desculpe, do ácido carbônico, né? Do H2CO3. Eu iria escrever 0,0000043. Então vocês perceberam? Lembram lá que a constante de ionização é os íons? Então, por exemplo, se eu fosse escrever do ácido sulfuroso, né? A constante de ionização é a relação dos íons que ele libera em solução, que nem do ácido sulfuroso vai ser o H+, né? 2H+, vezes o SO3, 2-, tá? Divididos por H2SO3, tá? Então, essa relação dos íons que ele libera, pela quantidade molecular que permanece em água, né? Pela forma molecular. Então, percebam que a constante de ionização do ácido aqui, do ácido sulfuroso, do H2SO3, é maior do que do ácido carbônico. Tá? Então significa dizer que o ácido sulfuroso liberou mais. Do ácido carbônico seria H mais elevado a 2, C, não o S, né? CO3, 2-, divididos por H2CO3. Tá? Então, o ácido sulfuroso ele libera muito mais íons em solução, né? O numerador aqui vai ficar bem maior, tá? Então é isso, pessoal. Né? Vamos marcar lá. Quanto maior é o valor do Ka, mais forte é o ácido. É só olhar o Ka aqui. Só tome cuidado com a matemática básica aqui para vocês não confundir os expoentes. Portanto, a ordem decrescente quanto à força é, então, do maior para o menor, o ácido sulfuroso tem o maior Ka e o menor Ka é o ácido hipoiodoso, tá? Fica nesse sentido. Questão número 12. Analisando a tabela a seguir com os valores de constantes de basicidade a 25 graus Celsius para diversas bases, podemos afirmar que... Daí ele deu as bases e deu a constante de ionização dessas bases. Ele está falando, a amônia é uma base mais fraca que o hidróxido de zinco. A amônia 1,8 vezes 10 a menos 5 e o hidróxido de zinco 1,2 vezes 10 a menos 9. Então a amônia é mais forte. A anilina é a base mais forte. Qual que é a base mais forte? Aí vamos achar. É a dimetilamina, é a mais forte. A anilina é a mais fraca, né? Então, a alternativa D, né? A dimetilamina é a base mais forte. Beleza?
Questão 13. Os halogênios pertencem a uma classe de elementos com acentuada reatividade. Estão presentes na composição química de muitos ácidos. Ó, só ácido forte aqui, ó. Só o fluorídrico, que é moderado, mas são os hidrácidos fortes: ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico. Considerando os dados mostrados na tabela a seguir, ele está dando a constante de acidez, constante da ionização do ácido, e está colocando aqui o equilíbrio da transferência de prótons. Lembrando, né, pessoal, que ácido forte a gente considera quase processo de ionização total. Agora, tomem cuidado aqui de novo com os expoentes. Vocês estão vendo que esses expoentes aqui eles não estão negativos. Então, quanto maior o número aqui, né, não sendo negativo, maior a ionização, tá? Muito cuidado com isso, pessoal. Eu sou chato em falar, porque na minha experiência aí de 20 anos de sala de aula, falando com os alunos sempre sobre esse assunto, eu vejo que eles confundem esses valores de expoentes. Olhem aqui, ó, o negativo, né? Quanto maior o número aqui, tá? Do expoente com sinal negativo, mais fraco é. Agora, quanto maior o número aqui com o sinal positivo, maior é. Então, vocês tomem cuidado. Desculpe falar, né, isso, mas sempre eu vejo que a turma confunde essa questão da constante de ionização. Então, o mais forte aqui é o ácido iodídrico. Ó. É 3 vezes 10 elevado a menos 9, são 3 mais 9 zeros. Né? Então, é um número bastante grande. Então, o processo ele ioniza quase que completamente. Tá? E o mais fraco aqui é o ácido fluorídrico. Tá? Então, o ácido fluorídrico é o ácido mais fraco, é essa alternativa que a gente marca. Beleza? Determine a constante de ionização de um monoácido de concentração 0,2 mol por litro, sabendo que esse ácido apresenta grau de ionização de 0,2%. Pessoal, lembrando que o grau de ionização é o número de partículas ionizadas divididos pelo número de partículas dissolvidas. Então, quando a gente considera 0,2%, tá, em 100 moléculas, eu vou pegar aqui ó, o 0,2% que ionizou e vou dividir por 100. Vai ficar o grau de ionização a ser aplicado vai ficar igual a 2 vezes 10 elevado a menos 3. Para quem não entendeu, vamos pegar aqui. Ó. Então, o grau de ionização, ele deu em porcentagem, mas eu preciso expressar isso em mol por litro. Tá? Então, o que acontece aqui, ó, na questão da porcentagem? 0,2% é uma fração, né? Então, eu vou colocar 0,2 por 100. Isso é 0,2%. Então, o grau de ionização vai ficar quanto? 0,002. Ou 2 vezes 10 elevado a menos 3. Tá? Então vamos fazer o exercício lá. Pessoal, a gente podia muito bem colocar... lembram lá no equilíbrio químico que a gente achava constante de ionização? Constante de ionização do ácido, HA ionizando em H+, mais A menos, início, reagiu, formou equilíbrio químico, pegava os valores do equilíbrio, aplicava na fórmula da constante de ionização. Nesse caso aqui, pessoal, não tem necessidade de a gente se alongar nisso aí, né? Fazer toda essa tabela. Porque o Ostwald lá, pela lei da diluição, ele já determinou lá, lembram da lei da diluição de Ostwald? Que a constante de ionização é igual ao grau de ionização ao quadrado vezes a concentração. Se fosse ácido moderado ou forte, daí a gente pegaria aqui, né, e diminuiria ainda 1 menos o grau de ionização. Mas como é ácido fraco, eu posso utilizar isso, tá? Bom, fazendo o cálculo, né? Então, constante de ionização, o grau de ionização é 2 vezes 10 elevado a menos 3, que a gente achou aqui, tá? Elevado ao quadrado, vezes 0,2 mol por litro.
constante de ionização do ácido é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 7. Tudo bem? Então, assim, pessoal, antes de seguir com esse assunto, né, vamos relembrar lá do primeiro ano. De maneira simplificada, é possível verificar a força de um ácido inorgânico por meio das regras práticas. Então, os hidrácidos que são fortes são aqueles da família 7A, lembram lá? Hidrácido é ácido que não tem oxigênio. Então, assim, ó, clorídrico, bromídrico e iodídrico são fortes, tá? E o fluorídrico é o moderado. Todos os demais, né? Ácido sulfídrico, H2S, ácido cianídrico, todos os outros hidrácidos, aqueles ácidos que não têm oxigênio, que não sejam um desses 4 aí, eles são ácidos fracos, tá? Então, fortes. Todos da família 7A. O único moderado da família 7A é o primeiro lá, o do flúor, tá? Para os oxiácidos, a força pode ser prevista pela diferença entre o número de oxigênios presentes na fórmula e o número de hidrogênios ionizáveis. Entretanto, é importante lembrar que nem sempre o número de hidrogênios indicados na fórmula do respectivo ácido corresponde ao número de hidrogênios ionizáveis. Em geral, considera-se que, né, quais que são os fortes? Eu pego o oxigênio e diminuo pelo hidrogênio. Se der 3 ou 2, o ácido é forte. Então, ó, o ácido perbrômico, 4 menos 1, 3 é forte. 4 menos 2, 2 é forte. 3 menos 1, 2. Então, né, pego o oxigênio e diminuo pelo número de hidrogênios. Se der 1, é moderado. Então, ácido fosfórico, né, H3PO4, H2SO3. Né, lembrar que tem umas exceções aí, não tem tempo para me falar disso agora, né? Mas e fraco é quando Y menos X dá zero. Então, por exemplo, ácido bórico, tá? Só para a gente lembrar disso aí. Tudo bem? E a base? Como que a gente faz para verificar se as bases são fortes? Bases fortes são a hidroxila ligada ao elemento da família 1A, do grupo 1, da primeira coluna da tabela periódica lá, tá? E a de alguns metais alcalinos terrosos. Então são 3, né? Cálcio, estrôncio e bário. Esses 3, mais OH ligado a metal alcalino, né? A base é forte. Todas as demais, tá, pessoal, são fracas. Beleza? E na página 47, né, tem uma tabela lá para a gente completar. Eu vou deixar aqui para vocês completarem, organize as ideias, sobre a hidrólise salina, que é o assunto da próxima aula. Então, eu só coloquei aqui para vocês copiarem, né, a questão conceitual. A gente já falou disso lá na Meet. Então, tá aqui, pessoal, tá? Só organize as ideias aqui para vocês copiarem, tá? Para vocês colocarem. E na próxima aula nós vamos estar trabalhando sobre essa questão aí, de ácido forte, base forte, né? O que acontece se um sal colocado em solução, quando sofre hidrólise, né? O que vai acontecer na solução? Se o pH vai ficar ácido, se o pH vai ficar básico, tá? Então o meio dessa aula foi para isso. Ok, turma? Foi para a gente relembrar a questão da hidrólise salina. Um abraço a todos, né? Espero que vocês assistam já a próxima aula na sequência, para não perderem o fio da meada. Um abraço.